Você sabe o nome do descobridor da América? É claro que você já estudou sobre isso. Mas você sabia que a América só pôde ser descoberta porque teve uma influência muito marcante da Bíblia, a palavra de Deus? Ah, isso você não sabia, fala a verdade. Mais de 1000 curiosidades da Bíblia está só começando. Fica aqui comigo e você vai aprender muito sobre esta novidade da palavra de Deus. Mas vamos começar o vídeo de hoje lendo e ouvindo uma palavra extraordinária, incrível, dita pelo salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Está lá no livro do Salmo, de número 37, versículos 4 e o 5, que diz assim a palavra de Deus: Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Deleitar no Senhor significa agrada do Senhor. Deixe o Senhor se agradar de você. E aquilo que você deseja, aquilo que você está pedindo, aquilo que você está precisando, o Senhor vai conceder para a sua vida. Olha, essa é a palavra do início desse áudio de hoje. Veja bem, antes de nós entrarmos no assunto, deixa aqui o seu like, faça a sua inscrição. Por que eu peço para fazer a inscrição? Porque cada vídeo novo, ele é enviado automaticamente para quem está inscrito. Então, se você quiser ter acesso a outras novidades, as outras curiosidades que vão surgindo durante a semana, você precisa estar inscrito aqui. E olha que bênção maravilhosa. Eu vou estar orando, estou já orando por aqueles que já se inscreveram. Estou mencionando o nome de cada um na presença de Deus e quero mencionar também o seu nome no meu momento de oração diante de Deus. Não é maravilhoso isso? Você vai estar em casa, no trabalho, na rua, na escola, no supermercado, onde quer que você esteja, alguém já orou por você ou está orando por você e sua família naquele momento. Isso é bênção pura, é bênção extraordinária. Mas vamos lá, no final do vídeo eu vou pedir para você enviar para 5 amigos seus. 5 amigos, pessoas que você gosta, pessoas que você gostaria que elas também aprendessem da palavra de Deus, que ela também aprendesse essas curiosidades que estamos passando aqui, e você envia para esses 5 amigos seus, e também são mais pessoas que você estará abençoando, tá bom? São pessoas que você estará abençoando, porque eu estarei orando por elas também no meu momento de oração, ok? Você que não viu o vídeo anterior ou os vídeos anteriores, vale a pena dar uma olhada nos vídeos anteriores para que você possa estar acompanhando aí os fatos curiosos da palavra de Deus que nós estamos passando para vocês em cada vídeo, ok? Mas a pergunta que eu fiz no início, se você conhece o descobridor da América, é óbvio que raramente alguém talvez tenha dito assim: eu até sei, mas não lembro quem foi. O nome dele é Cristóvão Colombo. Lembrou agora? Cristóvão Colombo. Mas Cristóvão Colombo, esse nome Cristóvão Colombo, é um nome que foi dado na língua portuguesa. Tá? Então diz a história que Cristóvão Colombo era natural de Gênova, na Itália. E nascido na Itália, o seu nome italiano não era Cristóvão Colombo. O nome original dele, italiano, era Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo. Mas porque ele teve uma grande influência, ele foi um grande navegador na época, os padres costumavam chamar, porque os padres falavam o latim na época, então costumavam chamar ele de Cristóforos Columbus. Cristóforos Columbus. Você está vendo aqui na tela os nomes que estou falando, para que facilite para você entender melhor. Mas em espanhol, por que espanhol? Porque os reis da Espanha na época foram os responsáveis pelas viagens de Cristóvão Colombo. Entre aspas, isso se aprende na escola, mas daqui a pouco você vai ver, vou estar passando para vocês algo super interessante que nos livros escolares você não vai encontrar. Não adianta procurar nos livros escolares que não vão encontrar essas informações, ok? E como a Espanha era uma influência muito grande na época,
na vida de Cristóvão Colombo, ele era chamado pelos espanhóis de Cristóbal Colón. Então, os 3 nomes pelos quais ele era conhecido, na verdade 4 nomes, né? Porque o Cristóvão Colombo, em português, Cristóforo Colombo, em italiano, Cristóforos Columbus, em latim, e em espanhol, Cristóbal Colón. E por conta do nome, da influência desse nome, surgiu hoje o que temos hoje, um país chamado Colômbia. É por causa da influência de Cristóvão Colombo também. E 2 regiões também na América do Norte, Colômbia Britânica, no Canadá, e também o Distrito de Colômbia, nos Estados Unidos. Todos eles são influência do nome de Cristóvão Colombo. Mas vamos lá. Por que a Bíblia teve influência na vida de Cristóvão Colombo e também na descoberta da América? Vamos um pouquinho rever a história de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo queria empreender viagens para a Índia, ou para as Índias, região da Ásia. Ele queria empreender, mas todas as pessoas na época foram contrários. A maioria das pessoas eram contrários aos cálculos que Colombo fizera e a rota que ele fez. Muitos estavam dizendo assim, olha, não vai dar certo, você não vai chegar na Índia, não é lá o lugar onde você acha que vai chegar, indo por essa rota. Mas ele estava convicto de que ele estava certo e ia chegar na Índia. Olha aqui, só para adiantar um pouquinho, Cristóvão Colombo nunca chegou na Índia, ok? Cristóvão Colombo nunca pisou na América do Norte, mas ele fez grandes descobertas. Então ele fez a primeira viagem, ele fez a segunda viagem de navegação, e na terceira viagem já ninguém acreditava mais em Cristóvão Colombo. Mas vamos ver o quadro histórico da época. A Espanha, na época, estava travando uma terrível perseguição contra os judeus. Não somente contra os judeus, mas contra todos aqueles que professavam uma outra religião que não fosse o catolicismo romano. Então, no ano de 1492, que foi o ano em que Cristóvão Colombo descobriu a América, o que estava acontecendo na Espanha? Aproximadamente 180 mil judeus foram expulsos da Espanha. Outros 300 mil judeus foram forçados, para não serem expulsos, a se converterem ao catolicismo. E aproximadamente 20 mil, olha, estou falando de 20 mil pessoas foram mortos nas Inquisições. Inquisições eram os tribunais da Igreja Romana que se aplicavam, onde se julgava as pessoas e as condenava à morte por não professarem a mesma religião. Então eles eram mortos nas fogueiras, eram mortos de diferentes formas. Na época, eram literalmente executados. Então, aproximadamente 20 mil judeus na época foram martirizados pela Espanha. Cristóvão Colombo estava nesse mesmo ano. Cristóvão Colombo, segundo a história, quando você olha a história secular, você vai encontrar um fato dizendo o seguinte, que a coroa real da Espanha financiou a expedição de Cristóvão Colombo, mas ninguém acreditava em Cristóvão Colombo, ninguém acreditava que daria certo, e era uma fortuna a ser financiada. O navio, todas as pessoas do navio, era utilizado muito ouro na época para poder ir pagando as despesas de ida, de volta, e enfim, era muito dispendioso essa excursão e viagem daquela forma naquela época. Então Cristóvão Colombo, ele tinha certeza de que ele tinha que ir para as Índias. Sabe por quê? Agora vou revelar o segredo para você. Por causa de um versículo na Bíblia Sagrada. Vamos ler? Está em Isaías capítulo 46 e o versículo 11. Isaías 46 e 11. Vamos ler o que está escrito. Do Oriente chamo uma ave de rapina, e de uma terra distante o homem do meu plano.
Sim, eu disse, e assim farei vir. Eu o formei e o farei. Muito bem, Cristóvão Colombo acreditou, não se sabe se ele estava lendo a Bíblia, ele leu o versículo, ou se judeus, supostamente judeus, tenham se dado conta de que essa palavra se referia a Cristóvão Colombo, mas ele acreditou nisso. Cristóvão Colombo acreditou piamente de que esse versículo se referia a ele, a sua pessoa, quando diz que do Oriente eu chamarei o meu homem para cumprir o meu plano. Alguma Bíblia fala propósito. Cristóvão Colombo acreditou que ele era o homem dessa profecia. Ele era um homem que tinha que ir para o Oriente. Então, ele se convenceu de que ele tinha que ir para as Índias, movido pela fé e crença de que essa palavra se referia à sua pessoa. Essa palavra se referia a ele. E ele, então, partiu rumo às Índias. Mas, segundo alguns historiadores, acredita-se que no meio daquela confusão toda que a Espanha estava causando, expulsando judeus, obrigando milhares a se converter ao catolicismo, martirizando só naquele ano mais de 20 mil judeus, acredita-se que o rei da Espanha não estava financiando essa expedição de Cristóvão Colombo, mas acredita-se que judeus ricos na época, judeus milionários na época, financiou essa expedição de Cristóvão Colombo, que ele já estava convicto de que era sobre ele que estava se referindo essa profecia, e com essa convicção e com o patrocínio desses judeus milionários, parte então Cristóvão Colombo rumo a procurar as Índias, procurar uma terra do Oriente, segundo a profecia que ele acreditava ser a respeito dele. Pois bem, por que judeus milionários na época patrocinariam uma expedição de Cristóvão Colombo? No meio de perseguições, sendo expulso da terra, exatamente por essa razão. Eles estavam sendo expulsos da terra, não tinham para onde ir. Quando surgiu a ideia da expedição de Cristóvão Colombo para descobrir uma nova terra, eles patrocinaram toda essa expedição e deram recomendações para ele encontrar um novo mundo, encontrar uma nova terra, onde os judeus pudessem se mudar para viver em paz, sem perseguições, sem morte, sem crimes, sem nenhuma perseguição religiosa contra a fé judaica. Então, movido por essa esperança de encontrar uma nova terra, foi patrocinado Cristóvão Colombo. E movido pela fé de que o versículo do Isaías 46 e o versículo 11 se referia a ele, Cristóvão Colombo parte então com a sua tripulação no seu navio rumo às Índias. Mas, para a surpresa dele e de todos, e conhecimento de todos hoje, nos dias presentes, Cristóvão Colombo não chega às Índias, mas ele descobre a América. Cristóvão Colombo descobre a América, por quê? Porque ele acreditava que a profecia de Isaías 46:11 era sobre ele. Rumo às Índias, ele partiu e acabou descobrindo a América. E ele dá muitas voltas em volta de ilhas, em volta de locais ali por perto, fica alguns meses rodeando aquele local e resolve voltar então para a Espanha. Nunca encontrou as Índias, nunca pisou na América do Norte, mas Cristóvão Colombo acaba descobrindo um novo mundo chamado América. Então, portanto, hoje é isso que você aprende nas escolas, hoje que nossos filhos estão aprendendo, que Cristóvão Colombo descobriu a América, mas na escola não fala que ele foi motivado pela Bíblia, pela palavra de Deus. Que coisa linda a palavra de Deus, motivando, influenciando a história, influenciando grandes descobertas, influenciando a vida de grandes descobridores. E olha, a palavra de Deus também influencia a sua e a minha vida de maneira extraordinária. Bem-vindos, muito obrigado por estar conosco aqui
no canal Mais de 1000 Curiosidades da Bíblia e olha, não perca as notificações dos próximos vídeos. Para isso você precisa se inscrever, ok? Não perca a notificação. Se você se inscrever, o que vai acontecer? Vai vir automático para você a notificação. Mas isso é difícil, dói, dá trabalho? Não, é só estar escrito aí, inscrever-se, você dá um clique e vai aparecer inscrito e é o suficiente. Todos os vídeos vocês poderão estar assistindo porque virá uma notificação que chegou um novo vídeo já sobre curiosidades da Bíblia, ok? Não se esqueça de enviar para 5 amigos esse vídeo também. Mande para 5 pessoas que você gosta. Ei, você tem 5 pessoas que você gosta, não tem? Não é possível que não haja 5 pessoas que a gente gosta. Nós somos o povo de Deus e nós gostamos de muita gente. Então vamos abençoar também essas pessoas. Mais de 1000 Curiosidades da Bíblia fica por aqui hoje. Fica com Deus, fica na paz.